a serviço de objetivos com uma ética, moralmente, contribuir, então, para a paz global. Mas o que é a diplomacia de defesa? Dito muito rapidamente, a gente tem que diferenciar o que é a política de defesa de diplomacia de defesa. A diplomacia de defesa está no âmbito das atividades de cooperação, atividades concretas, um curso, uma escala, uma visita. Isso é diplomacia de defesa. Logicamente, ela está a serviço da política de finalidades superiores, finalidades de políticas de defesa a nível de cada país. São organizadas pelo Ministério da Defesa, nesse caso pelo Ministério da Defesa. Depende do país, dependendo do Ministério de Relações Exteriores também. E também, historicamente, esse termo, digamos que o Reino Unido foi onde se viu escrito pela primeira vez, no sentido moderno que tem esse termo hoje. E entrando na questão da Espanha já, centrando na nossa questão aqui da Espanha, a primeira referência que a gente encontra dos textos normativos espanhóis a gente encontra na revisão estratégica da defesa, onde já se introduz, então, a diplomacia de defesa, mas a partir daí, pelo motivo que for, eu não sei se era muito prematuro, mas não se desenvolveu, mas a Diretiva de Defesa Nacional, já em 2008, já se assenta completamente o conceito aí, de forma que na Diretiva de Política de Defesa já se contempla, então, a diplomacia de defesa como um instrumento fundamental da ação internacional da Espanha, até culminar, então, nesse marco que constitui a elaboração e publicação do Plano de Diplomacia de Defesa da Espanha no ano de 2011. Para contextualizar, então, continuando com esse contexto normativo, que é o que interessa a vocês sobre a diplomacia de defesa, então, a partir da ótica espanhola e a partir da Espanha, logicamente, a gente parte da Constituição de 1938, onde eu já mencionei para vocês um artigo, então, no qual as Forças Armadas estão contempladas, a Lei de Defesa Nacional do ano de 2005 e a Estratégia de Segurança Nacional, que a gente acabou de ver recentemente, há poucos meses, a publicação da sua última versão, onde se analisam os riscos e ameaças e também, além das políticas que podem responder a esses riscos e ameaças, no caso do nosso país. A Diretiva de Defesa Nacional do ano de 2020 foi promulgada pelo presidente do governo, no seu máximo nível, então, máximo nível político do país, o presidente, e a política de defesa de 2020, onde já se contempla aí uma análise do ponto de vista do Ministério da Defesa. Do Ministério da Defesa, a gente poderia dizer, então, desses riscos, dessas ameaças, dessas expectativas, desafios que a gente encontra no contexto internacional e que respostas de políticas de defesa podem ser elaboradas, ou seja, quem que a gente tem que procurar, com quem a gente tem que ter boas relações, com quem que a gente tem que enfatizar as nossas relações amigas de defesas, com quem a gente precisa ter cuidado, né? Que áreas geográficas ali interessam à Espanha, mas aí no sentido, né, de maior medida de interesse, então, tudo isso forma a política de defesa, que vem a ser a política internacional da Espanha, mas no âmbito militar. A partir daqui, a gente já entra no próximo nível e já tem a diplomacia de defesa, que já é todo esse conjunto de atividades concretas, eu insisto, reuniões, cursos, escalas, diálogos, tudo isso que realmente procura já dar essa resposta a essa relação internacional no âmbito militar com outros países. No caso da Espanha, como não poderia ser diferente, o Ministério da Defesa
Tem um princípio básico que é a unidade de ação com relação ao exterior, ou seja, o Ministério da Defesa ele não atua de forma autônoma, mas como um Estado democrático de uma longa trajetória que a gente tem e uma característica do qual que a gente se orgulha realmente, a atuação das Forças Armadas ela está sempre condicionada e guiada pelos critérios de política internacional e de política exterior, que nesse caso estabelece que o governo da Espanha, através do Ministério de Assuntos Exteriores da União Europeia e Cooperação, que é o titular da normativa que guia todos o resto dos ministérios, Ministério da Cultura, Ministério da Economia, Ministério da Defesa também, logicamente, e toda a atuação que se tem cada um dos ministérios no exterior. Inclusive, a Espanha é um estado muito descentralizado, onde as regiões, as comunidades autônomas, os estados aqui da Espanha, eles têm muitas competências de gestão autônomas, políticas autônomas, e isso não é um problema para a gente se relacionar. Sempre dentro desse guarda-chuva que é a ação exterior do Estado e do governo do país, e isso não é um problema para que, no seu nível, eles se relacionem com os órgãos equivalentes de outros países. Então, para convênios sobre transporte, sobre educação, sobre saúde, coisas concretas que definitivamente beneficiam os cidadãos. Portanto, o Ministério de Relações Exteriores, em caso de dúvida, ele é consultado ou se transmite as correspondentes indicações através de um documento que existe também, que é a Estratégia de Ação Exterior. Bom, a gente entra agora, então, um pouco nos documentos, para falar concretamente já, um pouco para entender essa diplomacia de defesa, como ela está na estrutura institucional. Então, vou contextualizar logo. A Diretiva de Defesa Nacional é simplesmente dizer que a defesa é um serviço público que contribui para manter a segurança, direitos e liberdades dos espanhóis em qualquer situação. Portanto, é um serviço básico, tão básico quanto possa ser a saúde, a educação. Tudo isso é muito importante porque sem uma adequada segurança também todo o resto está em risco, pode estar em risco. Então, mencionando então essas duas características fundamentais que a gente deve levar em consideração na diplomacia de defesa do nosso ministério é levar em consideração esse pertencimento da Espanha à Organização das Nações Unidas, à União Europeia, à OTAN, porque é um contexto multilateral que, logicamente, a gente tem parceiros, aliados com os quais a gente precisa agir em consonância, mas, ao mesmo tempo, essa densa rede de relações bilaterais é outro pilar fundamental da nossa atuação internacional, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O modelo de defesa nacional da Espanha é responsável e solidário, plenamente, e isso é importante, plenamente comprometido com a paz e a melhora da estabilidade global, porque se o mundo está em paz e o mundo está funcionando e todo mundo estivesse bem, seria a situação realmente na qual automaticamente nossos cidadãos podem levar a sua vida cotidiana com total tranquilidade. Nossas empresas podem fazer negócios, e igualmente como a dos países, todos os países de vocês que estão me ouvindo agora. Uma característica importante da Espanha é que nós temos orgulho com total modéstia da nossa sociabilidade. Todos os espanhóis, eu que conheço um pouco a diplomacia espanhola, né? Eu queria falar para vocês que cada região tem as suas particularidades, mas eu garanto para vocês que tem uma série de características que nos unem
nos unem muito firmemente e essa sociabilidade, essa empatia, essa sociabilidade que nos leva a empatizar muito facilmente quando nossos soldados, quando os nossos militares vão a outros países para dar um curso em uma missão internacional de manutenção da paz ou o que for. Além disso, como a gente já acumulou uma longa experiência em participação em missões internacionais fora do nosso território nacional, a verdade é que são questões que a gente já leva em consideração. Eu vou tentar passar rápido dessa questão aí. Isso são trechos dos documentos que eu comentava antes com vocês, a Diretiva Política de Defesa, onde se menciona especificamente essa rede de relações bilaterais que a gente precisa construir nas Forças Armadas, né, na Espanha e o Ministério da Defesa, essa rede de relações bilaterais, que definitivamente é a diplomacia de defesa, para quê? Confiança. Confiança é uma palavra-chave fundamental. No nosso, é a base da nossa diplomacia, onde existe, a gente tem que consolidar, mantê-la, onde possa existir um certo temor, um risco, a gente tem que intensificar, então, as medidas de diplomacia de defesa para que esta confiança não desapareça, pelo contrário, para que ela cresça. Portanto, as nossas armadas na Espanha têm como diretriz de atuação potencializar a diplomacia de defesa com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros estratégicos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês também sobre a menção que constantemente se faz da Ibero-América, por razões óbvias, e também diferentes por razões nos países africanos, porque nesse caso, como vocês podem observar automaticamente, quando vocês veem um mapa, é o que a gente tem mais perto de nós, depois da Europa, são os países africanos. A gente está integrado na União Europeia, então a Europa é o mais próximo, mas são os países, né, homólogos, a gente poderia dizer. Eu queria insistir, então, já entrando na política de defesa, a gente insiste, então, tem que se planejar para manter uma densa rede de relações bilaterais de diplomacia de defesa e também, não mencionei até agora, mas tem a questão da cooperação técnica, cooperação tecnológica no campo da indústria da defesa, é das partes fundamentais, uma das partes importantes dentro da diplomacia de defesa. Aí já está o objetivo da política de defesa, claro, que é desenvolver um plano de diplomacia de defesa, e você vê que a gente já vai concretizando aqui o que interessa para a Espanha cultivar a nível de diplomacia de defesa. O que interessa cultivar para nós, para cumprir os objetivos de segurança e de bem-estar como país e para os nossos cidadãos, porque, logicamente, a gente tem aí o espaço geográfico, a gente pertence à OTAN, nós temos um conjunto de aliados que a gente tem que nos ajudar uns aos outros, né? Nosso nível transatlântico. Na Europa também, a gente tem que pensar na União Europeia, onde a dimensão de defesa cada dia é mais importante. Recentemente, a gente está vendo como está sendo impulsionada com maior motivação por causa dos acontecimentos na Europa, os países da ibero-americanos são sempre protagonistas também. O Oriente Médio está historicamente, é uma zona que está também muito ligada à Espanha, historicamente, mas vejam vocês aqui que a Diretiva de Política de Defesa, que quando nos diz que nosso plano de diplomacia de defesa, o que a gente tem que levar em consideração? Os vizinhos, amigos, aliados, irmãos da Iberoamérica, cuidado, vocês também têm que levar em consideração aos competidores estratégicos e os países mais assertivos. A gente não vai dar nomes aqui, mas quando a gente fala de países mais assertivos em política internacional, a gente, bom, já se usa, né, esse termo
não como um subterfúgio, mas como uma maneira de dizer aqueles países que a nível internacional estão descontentes e são revisionistas, né? Talvez seja um termo mais direto, esses são os revisionistas. Então, o conceito de emprego das Forças Armadas, a gente já está falando agora a nível de Estado-Maior, do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, se ordena às Forças Armadas que participem nos planos de diplomacia de defesa. Essa é uma das suas tarefas. Agora, a gente já entrou no plano de diplomacia de defesa. Esse documento aqui, que eu coloquei aqui a capa para vocês verem, para fazer a apresentação, para a apresentação ficar um pouco mais amigável, né, com imagens. Ele foi elaborado, então, pela ministra Carmen Chacón, que descansa em paz, e que ela deixou esse legado para nós, que é realmente um verdadeiro marco. Essa imersão da Espanha na diplomacia de defesa a nível internacional. Bom, definição. O que é diplomacia de defesa? Atividades internacionais, vamos pensar que a gente tem que explicar a um leigo. Eu tenho a sorte de trabalhar no Ministério da Defesa e de ver isso no dia a dia. Mas, por exemplo, eu falo pessoalmente para vocês que a minha esposa trabalha na área de educação. E, Clara, eu tenho que explicar para ela. Ela pergunta: o que você faz no ministério? E não foi fácil, não. Não foi fácil explicar. Porque vocês imaginam que a maioria de vocês são militares, né? Membro das Forças Armadas, mas o trabalho de vocês, que é admirável, que eu admiro tremendamente a carreira de vocês e a execução do trabalho de vocês, não é fácil. Não é fácil de se explicar os detalhes, o que as Forças Armadas fazem no dia a dia para os cidadãos. E nesse sentido, eu gostei de explicar isso para minha esposa, porque ela entendeu e essa parte maravilhosa do, das Forças Armadas são as atividades de cooperação, então, a nível bilateral. Eu devo dizer que isso no plano de diplomacia de defesa é um pouco teórico, que ele se centra na questão do bilateral. O que acontece, como vocês todos sabem, que as questões das ciências sociais, as questões humanas, são muito complexas e tudo está relacionado. No final das contas, tudo está relacionado. O multilateral, o bilateral, a OTAN, a União Europeia, enfim, a economia, a energia, a defesa, tudo está relacionado. Mas vamos nos centrar o que diz textualmente o plano de diplomacia de defesa. Seria, então, as relações, as atividades das Forças Armadas com os aliados, parceiros, países amigos a nível bilateral, para cumprir esses objetivos da política de defesa, que risco nós temos, que resposta a gente dá e se dê o apoio em sincronia com o resto dos atores do Estado, do Ministério, Relações Exteriores, do governo, presidente. A gente tem que dizer que todos têm que atuar unidos para o bem-estar social. Então, a gente tem como princípios a unidade de ação e política exterior, levar em consideração o que a gente faz nas organizações internacionais e também, logicamente, dentro do Estado democrático, tem que responder diante dos cidadãos em que se gasta o dinheiro e para que todos nós nos coordenemos adequadamente. As finalidades da diplomacia de defesa espanhola: sustentar um diálogo regular com aqueles países relevantes para a Espanha, contribuir para a ordem global estável, que pode parecer uma coisa às vezes um pouco utópica, mas sendo utópica, é utópica, mas a gente não tem que renunciar a isso. Requer muito esforço, é difícil, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para contribuir para isso. A diplomacia de defesa espanhola está aqui para isso. Sempre que os cidadãos possam realizar a sua atividade no dia a dia com total tranquilidade. E para isso a gente apoia os esforços, a nossa finalidade é apoiar os esforços dos países objeto do plano
de diplomacia de defesa para consolidar as suas estruturas democráticas e de Estado de Direito. Por quê? Se um país funciona, a sua governança é adequada, se os cidadãos estão contentes, então esse país ele vai ter ou ele vai ser menos propenso a que os conflitos cresçam nele e que se propaguem também na sua vizinhança ou, em última instância, no próprio mundo. A gente pode pensar que um conflito no Estreito de Taiwan, por exemplo, ele está um pouco longe da Espanha. E não vai se afetar, mas isso é um crasso erro, porque o mundo hoje em dia está tão interconectado, já tão interligado, que um conflito no Oceano Pacífico pode ser algo desastroso, não só para as pessoas que estão sofrendo lá, mas também para a Espanha, porque isso realmente vai atingir o bem-estar dos nossos cidadãos. Então, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, especialmente com relação às nossas nações irmãs e à indústria de defesa espanhola. Agora, os instrumentos: acordos de cooperação, representação, intercâmbios, visita de autoridades, escalas de navios e aeronaves militares, sempre com esse espírito de irmandade. Por exemplo, eu tenho os melhores dos meus barcos de guerra, que tem mais canhões, que dava mais medo há 200 anos, é o contrário hoje. É o que mais boa vontade demonstra quando faz uma escala num país que, logicamente, com a licença das pessoas, realiza atividades de diplomacia de defesa, visitando, recebendo a visita das autoridades, visitando o país, aproveitando então essa escala. Se faz um pequeno curso, existe uma unidade de infante de marinha, nessa embarcação existe um pequeno curso de controle de pirataria. Eu tenho visitas de unidades bilaterais no setor da segurança, ensino, participação em exercícios e também, em todos os casos, se trata de construir confiança. Eu vejo como você faz as coisas, você olha como eu faço as minhas, a gente vai ver como a gente faz junto e assim a gente vai. O plano está centrado, então, em relações bilaterais. Portanto, em princípio, ele contempla a atividade da Espanha no marco da União Europeia, das Nações Unidas da OTAN, também não contempla relações com os Estados Unidos, e acontece que talvez a prática, porque esse humilde servidor aqui está no ministério, tocando todos esses temas, então, afinal, tudo está relacionado. Uma coisa é que a relação Espanha-Estados Unidos não esteja dentro do plano de diplomacia de defesa, e outra coisa é que não exista diplomacia de defesa. Isso é um pouco que eu quero transmitir para vocês. Porque se a gente faz, no final das contas, atividades, por exemplo, no campo das operações especiais, treinamentos conjuntos, ou talvez um treinamento para um terceiro país, não tenham dúvidas, isso é atividade de diplomacia de defesa. Tem prioridades também no plano geográficas, operacionais e de armamento. Não vou entrar em detalhes, mas cada uma delas está claro que um país para nós será prioritário. Isso pode ser uma contingência, né? Vai variando às vezes. O mapa é sempre o mesmo, mas muda muito pouco, mas existem prioridades operacionais. Nós temos também agora 500 efetivos militares na Letônia nesse momento. É mais importante do que quando a gente não tinha ninguém. A Lituânia, a gente também tem efetivo lá no nosso exército do ar. Não é permanente, é uma rotatividade, porque quando esse contingente em 4 meses está na Lituânia, nós realmente vai concentrar o nosso trabalho de diplomacia de defesa com a Letônia. E quando não está lá o nosso efetivo, já não é prioridade. E, logicamente, prioridades do ponto de vista de armamento, industriais e tecnológicos. Então, eu devo dizer que, nesse caso, a gente tem outro órgão dentro do Ministério especificamente encarregado disso. O plano de diplomacia de defesa tem que ser revisto a cada ano, produzir um relatório. Ele é verificado, ele é feito, é atualizado nas suas diretrizes, porque às vezes a gente
Não precisa de um ano para outro fazer uma revisão, a gente faz uma análise, mas a gente não precisa, felizmente, sempre fazer modificações. Mas não tem uma comissão de coordenação da atividade internacional do Ministério da Defesa, no qual os diferentes atores dentro do Ministério se reúnem com periodicidade mínima de um ano para coordenar essa atividade exterior. Os critérios operacionais, eu passei já das diretrizes no ano de 2018, então, que atualizam o plano de 2011. Então, tem a questão do apoio à luta contra o terrorismo jihadista, o crime organizado, dentro dos países que a gente tem efetivos, etc. Espanha, como se falou no princípio, a gente tem abarcando quatro continentes, a gente está em quatro continentes, e nesse sentido, isso nos dá maior alcance ao plano de diplomacia de defesa. Uma coisa é a missão que a gente tem, outra coisa é a atividade que a gente faz nos países com diplomacia de defesa. Agora eu vou passar das prioridades operacionais, porque não são realmente as que mais nos afetam aqui, também não as prioridades em âmbito de cooperação industrial e tecnológica, eu vou passar também, porque é outro órgão que é o responsável, existe prioridade de cooperação histórica e cultural, que obviamente, no caso dos países americanos, está claro que está em primeiro lugar, também os Estados Unidos, que também a gente se une também numa intensa história. E as prioridades geográficas, eu vou mostrar rapidamente aqui. Em primeiro lugar, o nosso ambiente mais próximo ao Mediterrâneo, Oriente Médio, também contexto euroatlântico, isso no contexto euroatlântico, porque é o marco, somos aliados e, portanto, a gente deve uns aos outros e a seguir a gente segue na África. Esse demina é a nossa fronteira vizinha dos países que o objetivo é que eles sejam países autônomos, que eles funcionem bem, com governança, digamos, adequada à idiosincrasia desses países, mas que sejam homologáveis a nível internacional, as suas democracias, ou estados que sejam responsáveis perante seus cidadãos. Logicamente, sempre presente a Iberoamérica, como parte destacada aqui, a África Austral, que fica um pouco mais longe, e o Pacífico, logicamente, com o qual a gente tenta intensificar as relações sempre que possível. E, de fato, nesse momento mesmo, nessa semana, a gente tem uma comissão mista na Índia. Bom, isso coincide com o que a gente diz aqui. A gente pode detalhar em cada país, cada área, porque o plano de diplomacia de defesa considera que tem que ser prioritários, mas a gente se estenderia muito. Vamos à questão do Ministério da Defesa, onde a gente tem uma estrutura formada. Eu quero ressaltar aqui o que está em vermelho, que é o secretário-geral, Secretaria-Geral de Política de Defesa, CGEMPOL, a coordenação, e abaixo dela a Direção-Geral de Política de Defesa, a DIGEMPOL, e abaixo a gente tem a área de agregados de defesa, como uma parte muito importante da diplomacia de defesa. Vocês estão vendo também SDG, que é a Subdireção Geral de Planos e Relações Internacionais, onde tem três áreas: a área de OTAN, União Europeia, e a área DD, de Diplomacia de Defesa, onde vocês podem encontrar aqui. Eu estou aqui. A carga de trabalho, o volume de trabalho e os esforços que a Espanha quer dedicar
A diplomacia de defesa, tendo em conta isso, tem uma figura de um general, assessor para a diplomacia de defesa, onde vocês veem que ele vai reportar diretamente, se reportar ao diretor-geral diretamente, inclusive ao secretário também geral. Apesar disso, vamos voltar um pouco. O que é a diplomacia de defesa? Vamos voltar para a essência. São atividades concretas que as Forças Armadas realizam no exterior. Portanto, realmente não sou eu que vou ao estrangeiro, não sou eu que vou. Não sou o protagonista. O Ministério não é o protagonista da diplomacia de defesa, mas sim são os nossos companheiros que se deslocam, que também organizam, que também atuam, cada um a seu nível, no Exército de Terra, na Marinha, no Comando de Operações, no Comando do Espaço, na Unidade Militar de Emergência, no Estado-Maior Conjunto. Todos esses órgãos em que eu tenho um homólogo, poderia dizer, os que em conjunto nós organizamos, implementamos, cada um a seu nível, o plano de diplomacia de defesa. Portanto, a gente está falando aqui de uma estrutura que realmente é uma estrutura, se a gente vai pensar, tem muita gente envolvida no Ministério da Defesa, Ministérios Armados, muitos esforços dedicados ao plano de diplomacia de defesa. Continuando com os instrumentos, as comissões mistas de defesa. Bom, são reuniões, já complementando, são reuniões bilaterais, no qual delegações de ambos países se reúnem para revisar anualmente ou bianualmente, ou seja, cada ano ou cada 2 anos, segundo caso, se reúnem para verificar o estado da cooperação bilateral entre os países para ver o que foi feito, para ver quais são os temas de interesse comum. Eu estou interessado na unidade militar de emergência. Bom, a gente organiza, faz que um colega da UME vem e explique para vocês como funciona a unidade militar de emergência, mostra como é o modelo espanhol. Por exemplo, agora eu estou interessado na Força 35, ou seja, como vocês vão fazer em 2035, qual é o critério que vocês vão adotar? Ou a criação de cavalos, ou a tecnologia, a utilização de cachorros no âmbito militar para uma série de funções imprescindíveis. Bom, aí a gente organiza uma conferência para isso no marco da comissão mista. E para isso a gente faz um acordo de um plano de cooperação formado por esse conjunto de atividades que vão se desenvolver ao longo dos próximos 1 ou 2 anos. Vocês podem ver, então, comissões, logicamente. E na Itália, por exemplo, temos uma comissão mista com a Itália? Não, porque a cooperação com a Itália é tão intensa que não funciona a nível de comissão mista, mas sim a nível de forças armadas que se reúnem, os seus estados maiores se reúnem diretamente no Exército, da Marinha, para elaborar o seu próprio plano de cooperação bilateral, porque a cooperação entre os países é muito intensa. A pandemia, então, é um calendário, ainda que seja horizontal, só para que vocês verem os nomes dos países aí, né? Os nomes dos países, muito por cima. E como a pandemia afetou 2020, 2021, como afetou, então, essas comissões mistas? Realmente, em 2021, começaram a se repreender com força, só foram feitos com 2 com a Argélia e a Mauritânia, mas no segundo semestre já cresceram em número, de fato foi onde eu tive o privilégio e a honra de participar na delegação espanhola, a Colômbia, com o Brasil e com a Argentina. E esse ano, 2022, então, a verdade é que o primeiro semestre a gente teve o Peru, além de outros países, Mauritânia, Egito, e no segundo semestre a gente também tem previsto, nesse caso, a gente tem previsto uma viagem para o Chile, onde a gente tem que confirmar ainda a data, mas tem alguns países já em vista. Com relação
relações com mais intensidade. Estados Unidos, França, Portugal e Marrocos, nesse caso, Estados Unidos. Não se faz uma comissão mista, mas sim pela envergadura da cooperação bilateral. A gente tem um órgão diferente, de mais alto nível, inclusive, que é o Comitê Bilateral Espanha-Estados Unidos, ou no caso da França, o Conselho Hispano-Francês de Defesa e Segurança, que foi celebrado recentemente em março. Os agregados de defesa, que são também os nossos porta-vozes, representantes, que têm, logicamente, muitas funções, mas uma delas, fundamental, é se transformar em porta-voz, ser porta-vozes, intermediários in situ do plano de diplomacia de defesa. E aqui vocês podem ver agregados que realmente são bastante amplos, né? São vários. Com instrumento também pilar de diplomacia de defesa. A gente tem um programa de cooperação internacional em matéria de ensino militar, que basicamente é um catálogo de cursos muito amplos, que suscita o maior dos interesses nos países nos quais a gente oferece. Existem cursos a nível de Estado Maior, que talvez vocês conheçam, cursos de língua espanhola e também cursos mais técnicos, cursos mais concretos dentro do âmbito de trabalho cotidiano das Forças Armadas, como cursos mais extensos ou cursos sobre operações anfíbias. Alguns números aqui já para terminar. Alguns números, então, da diplomacia de defesa espanhola, em que, digamos, tudo isso, logicamente, a gente tem que... Eu vou contar aqui rapidamente para vocês. É aproximado, a gente está falando de centenas de acordos técnicos, memorandos de entendimento entre a Espanha e os outros países. Nesse caso, logicamente, sobre questões mais concretas, desde um embarque de oficiais da Marinha para a França, nos porta-aviões da França, ou um acordo técnico em que oficiais se desloquem para uma escola de exército de terra na Alemanha, ou pode ser também um intercâmbio de oficiais entre a Espanha e... Ou na Argentina, está pensando na Argentina, mas vou colocar um exemplo mais perto. Um acordo técnico para realizar um curso de operações especiais. Os agregados de defesas, os alunos que vão à Espanha para realizar algum curso, comissões mistas de alto nível e as reuniões de Estado Maior, no caso da América Latina também, como delegações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, se deslocaram também para outros países da Latinoamérica para celebrar reuniões bilaterais de Estados Maiores, onde se fazem acordos de programas de cooperação bilaterais com atividades, logicamente, de acordo com o seu respectivo âmbito. E já para terminar, então, eu vou terminar aqui mencionando, então, para vocês a iniciativa 5+5. É um âmbito de responsabilidade que eu toco diretamente, que é um conjunto de países. Às vezes é bilateral, multilateral, mas é um grupo de amigos, né? Um pool de países, 5 da parte norte do Mediterrâneo: Malta, Itália, França, Portugal e Espanha, e 5 países da parte sul: Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Líbia e Argélia, que a gente se reúne 2 vezes por ano, a nível de delegação ministerial, para fazer acordos de um plano de ação formados por atividades concretas propostas por cada país. Cada país propõe, então, 5 ou 6 atividades concretas e se abrem para a participação de outros países. Por exemplo, recentemente, a gente organizou
a gente se organizou num exercício sobre segurança marítima, onde compareceram observadores participantes para ver como se faz, como se desenvolve um exercício de segurança marítima para lutar contra a poluição no mar, para um acidente, um petroleiro, por exemplo, que se incendiou, ou qualquer questão desse tipo. Ou um seminário recentemente organizado em Salamanca sobre o controle de tráfego aéreo, que também foi assistido por outros países, e nós, logicamente, assiste às atividades também sobre ciberdefesa, ciberespaço, operações especiais, também essas atividades em que se troca, então, experiências, a gente troca conhecimentos entre o conjunto desses países. Bom, eu não quero me estender mais, porque eu estou ansioso para responder as perguntas de vocês, e ao longo das quais, logicamente, a gente pode incidir em alguns aspectos da diplomacia de defesa da Espanha. Muito obrigada. Pode repetir a pergunta? A gente não conseguiu escutar direito. A diplomacia de defesa é o conceito, para nós, é o conceito genérico, no qual se engloba toda a atividade de forças armadas no exterior. Pensem vocês que, levando em consideração a nossa integração à OTAN, inclusive a União Europeia, e acostumados já a trabalhar há muitos anos com os nossos vizinhos europeus, existe um conceito importante que é a interoperabilidade, ou seja, os exércitos precisam agir conjuntamente numa operação. É verdade que cada um tem as suas particularidades, que em tempos de paz, logicamente, os treinamentos são particulares de cada exército, mas existe um treinamento conjunto e uma atividade conjunta e operações conjuntas, que são as que hoje, se eu entendi muito bem,
Não tenho formação militar de Estado-Maior, mas hoje as operações são conjuntas para alcançar um objetivo. Nesse sentido, nós estamos acostumados a trabalhar conjuntamente e a diplomacia de defesa é tudo. Agora, isso não faz com que a gente despreze a atividade em tempos de paz de cada exército. Por isso, como eu comentei recentemente, na última parte da minha apresentação, existem reuniões de estados-maiores, nos quais se reúne o Estado-Maior da Força Aérea Espanhola com o Estado-Maior da Força Aérea Uruguaia, por exemplo, peruana, por exemplo. E aí, um ano na Espanha, no outro ano no território do nosso país irmão, se reúnem e falam das suas questões concretas, dentro da especialidade do Exército, né, da aeronáutica, no caso, e se estabelecem atividades conjuntas. O que acontece? Isso, para nós, é diplomacia de defesa, mas foi feita em concreto pela aeronáutica. Aí a gente tem que procurar não nos repetirmos, ou seja, por exemplo, se em novembro de 2021 eu viajei para Buenos Aires para fazer um acordo do plano de cooperação bilateral com a Argentina. Logicamente, havia aí quase 100 atividades. Bom, esse plano, pelos motivos que forem, acabou de ser acordado e não se incluiu o plano de atividades da Marinha da Espanha com a Marinha da República da Argentina. Portanto, ao final, a diplomacia de defesa, que é feita pela aeronáutica, pela a unidade de emergência, pela Marinha, Estado-Maior Conjunto ou Exército, em concreto, cada uma desses órgãos é mais uma peça além da diplomacia de defesa espanhola. Sim, naturalmente o que acontece é que o conceito de segurança foi escrito em muitas teses de doutorados, muitos livros dentro do que é a ciência política internacional. Inclusive, se a gente for teorizar em diversas escolas, Escola de Copenhague, Escola de Seguridade, inclusive a Escola Feminista de Relações Internacionais, que tem o seu próprio conceito sobre o que é segurança. Por outro lado, países têm mais ou menos garantida a princípio, salvo conflito em fronteiras, a segurança física. A gente fala de segurança energética. E eu falo disso porque a segurança energética é um aspecto da segurança internacional que está muito em voga por causa do conflito na Ucrânia, na invasão da Ucrânia. Os cidadãos precisam, no inverno, de ter uma calefação e, para isso, o governo do seu país, as autoridades do país, é responsável porque o país tenha seu abastecimento energético garantido. Sempre foi assim, na verdade.
na questão de abastecimento energético, de petróleo, de gás, etc. No seu momento, momento. Isso faz parte da questão internacional. Um conceito amplo também que foi introduzido nas últimas décadas foi a segurança humana. Segurança humana, já como um compêndio de todas as questões que afetam o bem-estar do ser humano, da pessoa. E aqui entraria, inclusive, a pobreza. Pensem vocês, a pobreza mundial, logicamente, a desigualdade, esses são aspectos que são contrários à segurança humana. Então, a gente já está saindo um pouco do âmbito das Forças Armadas e da diplomacia de defesa. Mas o que está claro é que nós, da Espanha, da diplomacia de defesa, vemos a diplomacia como uma ferramenta coordenada pelo Ministério da Defesa executada pelas Forças Armadas, pensando na segurança e bem-estar dos nossos cidadãos e, por extensão, do resto do mundo. Porque, como eu falei ao princípio, se a paz mundial ou regional está garantida, a segurança e o bem-estar dos nossos cidadãos também. Segurança e bem-estar, no caso das Forças Armadas, logicamente a gente se pensa num bem-estar físico, mas também energético. Por exemplo, a Espanha, ela tem, em geral, a ação exterior do Estado, de todos os ministérios, tem que estar focados em que os abastecimentos energéticos da Espanha estejam, então, garantidos ou não estejam em risco. Nesse sentido, é um aspecto realmente que pode. Esse aspecto da segurança energética, ele ilustra muito bem, ao meu entender, essa relação entre segurança, que pode ser muitas coisas, e a defesa. No caso da Espanha, a indústria de defesa do modelo espanhol indústria de defesa é um modelo no qual as empresas são empresas privadas já há algumas décadas, sobretudo por causa da nossa entrada na União Europeia, porque a União Europeia, como vocês sabem, um dos seus objetivos é conseguir implementar um mercado único, um mercado interior e uma economia livre de mercado, e isso implica, então, que a atividade industrial do Estado é muito limitada. Ela tem que estar plenamente justificada, ou seja, a Espanha tinha um modelo que, com as décadas, foi se adaptando a essa realidade do nosso contexto da União Europeia. E, portanto, a indústria de defesa é uma indústria privada. Mas que sim, logicamente, na verdade, se tratam de empresas, em muitos casos, estratégicas. Em alguma delas, o Estado tem alguma participação, mas, em termos gerais, não é uma indústria estatal. No caso da Navantia, por exemplo, é Navantia, que é uma empresa grande multinacional espanhola que se dedica à construção e venda de navios de guerra e tem uma política totalmente autônoma. E, logicamente, a Espanha, pelo Ministério da Defesa, as autoridades espanholas apoiam totalmente a nível institucional.
pede se é necessário, mas sempre respeitando essa livre concorrência entre empresas espanholas e o contexto da União Europeia. A partir disso, então, a estrutura do Ministério da Defesa tem a Direção Geral de Armamento e Material. Eu estou na Direção Geral de Políticas de Defesa e a gente tem também a Direção de Armamento e Material, que tem como função garantir o fornecimento de equipamentos e de missões e tudo que as Forças Armadas precisam para o dia a dia. E também uma parte de inovação, de fomentar a inovação industrial e tecnológica nesse campo tão interessante que é a indústria militar de alta tecnologia. E tem também uma seção de relações internacionais, na qual, digamos, se realiza uma atividade de diplomacia de defesa no âmbito estritamente tecnológico, de apoio institucional à indústria de defesa espanhola, se for preciso, sempre respeitando a autonomia das empresas espanholas. Mas existem comissões mistas, como você perguntava, existem reuniões bilaterais, existem comissões mistas, existem encontros entre autoridades da Divisão Geral de Armamento e Material Espanhola com os seus homólogos de outros países. Eu gostaria de dizer também que a Espanha participa, junto aos seus parceiros europeus, junto a importantes programas industriais de futuro, por exemplo, definição do futuro avião de combate, futuro aparato de combate de quinta geração, e programas de desenvolvimento de mísseis também. Já pensando, a indústria de defesa já pensando, é um campo no qual se trabalha 20, 30 anos para frente. Então, tudo isso é assumido pelo Ministério, reúne com seus homólogos de outros países. Oficiais de outros países, particularmente no treinamento para o combate ao terrorismo. A diplomacia de defesa espanhola, nossa relação bilateral com os demais países, tem que se adaptar forçosamente à estrutura, às instituições, às forças armadas de cada país, que mudam. Mudam, às vezes, de maneira radical. Não é a mesma coisa uma cooperação bilateral, um plano com o Japão, por exemplo, como com a Mauritânia, porque elas têm culturalmente, historicamente, a história, a cultura fez que hoje tenham estruturas completamente diferentes. Então, na Espanha, como vocês sabem, eu ilustro aqui para todos vocês. A Espanha e as Forças Armadas não têm nenhuma competência em questões de segurança dentro do país, terrorismo ou questões estritamente policiais, delinquência transnacional, crime internacional é outro
aspecto importante, tráfico de pessoas, ou seja, nós na Espanha, as Forças Armadas, a gente não tem nada a ver com isso, porque existem corpos de segurança do Estado, polícia, Guarda Civil, basicamente se encarregam desses assuntos. Mas nós temos outros países que têm um modelo diferente. E essa luta contra esses tráficos ilícitos, contra a imigração irregular, contra tráfico de diamantes ou tráfico de drogas em grande escala, ou terrorismo e radismo são assumidas pelas Forças Armadas daquele país. Tem muitos países africanos têm uma agenda que faz parte 100% das Forças Armadas e que se encarrega do controle. Tem que pensar que na época a gente está falando de uma realidade geográfica muito diferente, em que as fronteiras são absolutamente porosas. A gente poderia dizer, inclusive, que não existem fronteiras, né? Só tem as linhazinhas no mapa, porque, na verdade, em muitos casos não existem tal e qual. Os maus, como o meu chefe fala, eu vou parafrasear, os maus sempre estão aí, eles sempre estão se movimentando de um lado para o outro, eles se movem com bastante liberdade. Então, essa luta é assumida pela Força Armada nesses países. Então, aí sim, nesse caso, os nossos militares, eles, como parte do plano de diplomacia de defesa, têm atividades de treinar os componentes das Forças Armadas daqueles países. Por exemplo, atiradores de alta precisão. Nós, como sempre, nós não oferecemos. A Espanha oferece, mas não impõe ou vai com interesses ocultos. Tudo o contrário. Vocês que precisam, você que está interessado. Você me pede e diz que eu posso te ajudar. A gente não impõe curso. Eles vão falar, sim, eu preciso sim de um curso de atiradores de elite, porque no meu país quem faz isso são as Forças Armadas. Ou eu preciso de um curso de condução de veículos 4x4 em situações de alto risco. Então, aí sim, eu vou fazer perseguindo terrorista, perseguindo traficante de drogas, controle de fronteiras, de estradas, controle também de extração legal ou ilegal de recursos minerais, também de ouro, todos esses recursos naturais. A gente está falando de países que têm extensões de várias vezes da Espanha, onde a população são escassas e a terra é enorme. Então, tem recursos minerais, tem ouro, por exemplo, no rio, e o Estado tenta controlar essa extração de ouro, lutando contra a extração ilegal e contra os tráficos ilegais. E o que as Forças Armadas fazem nesse país? Se aquele país nos pedir ajuda sobre o curso de motorista de 4x4, o controle de pessoas, o controle de estradas, então aí sim a Espanha, logicamente, vai, vai dar. Paraninho, o nosso auditório, com a pergunta do Coronel Galvão. Esse ambiente híbrido, sincrônico. Boa tarde. A pergunta é com base na política de diplomacia de defesa da Espanha, como as Forças Armadas espanholas tratam os problemas transnacionais associados ao narcotráfico e à questão de refugiados. Refugiados, claro, se refiere a las personas que
Com relação às pessoas que tentam entrar na Europa, seguindo mecanismos ilícitos, bom, eu já comentei que as Forças Armadas Espanholas não têm nenhum papel, mas sim são as forças de Corpo de Segurança do Estado. Inclusive, tem Frontex, uma agência europeia de controle de fronteiras, estabelece uma coordenação entre os países europeus para questões de atender, se for necessário, ou dissuadir esses tráficos ilícitos, que muitas vezes o que faz é que está explorando pessoas por parte de máfias que tentam se aproveitar do desespero dessas pessoas, prometendo o que não é possível dar. Como eu comentava, são os refugiados, tráfico de drogas, tráficos ilícitos, é um pouco o que eu acabei de falar, então. Nos países, sobretudo da África, eu diria, onde tem essa necessidade de treinamento, sobretudo em questões operacionais, para eles, de maneira autônoma, eles construam sua capacidade para assumir as funções que a Constituição daquele país outorga às suas Forças Armadas. Se entre essas funções está a luta contra os tráficos ilícitos, sim. Sem dúvida, isso vai contribuir. Em primeira instância, vai contribuir para a segurança e o bem-estar dos cidadãos daquele país. Vai contribuir para que esse Estado tenha uma governança correta e vai contribuir, logicamente, respeitando os direitos humanos e todos os pressupostos, né, que a Espanha tem muito claro, que é uma prioridade para nós. A gente está falando de governos confiáveis. A gente vai construir capacidades para essas Forças Armadas para que elas possam assumir as suas funções constitucionais, garantindo a segurança dos seus cidadãos, que esse país seja estável, que através dos seus mecanismos constitucionais, a governança, as mudanças de governo, seja fluido, como possa acontecer nos países europeus e na Espanha também. É basicamente isso, ajudar naquilo que a gente possa contribuir, nosso grãozinho de areia, para a sua segurança e o seu bem-estar. Porque, sem dúvida, indiretamente, os beneficiados vamos ser nós, sem dúvidas. Cecim Barulho. O doutor Alejandro, inclusive, ele começa a sua pergunta saudando em catalão, Bom Vespre, e cita o filósofo catalão Ramon Llull com a obra O Livre Gentil e os Três Sábios. E que essa obra ela versa sobre a impossibilidade do convívio do vício e da virtude, né? Esse convívio. E nós vamos falar sobre dois vícios nessas perguntas. A primeira é de como a diplomacia de defesa espanhola consegue contribuir para, nos países, principalmente nos países africanos, que são prioridade para a diplomacia de defesa espanhola, diminuir a pirataria que graça nesse espaço, no chifre africano e Golfo da Guiné, por exemplo, ele pergunta como a diplomacia de defesa pode agir com isso. E a outra pergunta é o que a diplomacia de defesa pode fazer ou tem feito para que este conflito entre Rússia e Ucrânia ele não se espalhe por todo o território europeu. Pergunta árdua.
Em primeiro lugar, agradecer ao nosso assistente aqui nesse curso pela sua referência. Então, esse filósofo, eu como catalão e como espanhol, agradeço. Eu agradeço essa menção à nossa cultura catalã, do meu local de nascimento e da cultura espanhola. Com relação à sua primeira pergunta sobre a pirateria, não poderia ser mais apropriada essa pergunta. A Espanha, já desde alguns anos, organizou uma atividade denominada Missão Africana, que consiste em alguns meses ao menos um navio da Marinha Espanhola, um navio importante, uma patrulha de altura, inclusive uma corveta, uma fragata. Ela empreende uma viagem com uma série de escalas, em uma série de países no Golfo da Guiné, começando pelo Senegal, que vocês sabem que é o país que conceitualmente se põe como o início, como o Golfo da Guiné, ainda que seja um pouco mais acima, mas começando pelo Senegal e terminando até Angola. E olha então quantos países, são 16 ou mais, né? Entre 16 e 20 países. Lógico que não, a gente não visita todos os anos todos, a gente estabelece um programa, né? Esse programa continua. Então, esse navio, a gente tá no tem um Serviola que está terminando e agora está na Embaixada Espanhola, na escala na Mauritânia e no Atibu, como marco dessa atividade esse ano. Então, a gente faz uma missão durante vários meses num navio espanhol da Marinha, fazendo uma escala em vários países durante 3, 4 dias em cada espaço, e em alto mar também, não só enquanto o navio está atracado em terra, mas também em alto mar. São realizadas também atividades mais protocolares, como visitas de autoridades do país, onde é recebido pelo comandante e vice-versa. Os oficiais também, os principais oficiais do navio, acompanhados pelas autoridades da Embaixada Espanhola, vão à sede do Ministério da Defesa daquele país, ou no caso, a sede do Estado-Maior da Marinha, para serem recebidos protocolarmente. Isso é importante. É importante essa cortesia a nível dos responsáveis esteja presente, porque esse é o primeiro passo para que as atividades concretas de treinamento que são feitas, como eu falei, ou no porto ou em alto mar, nesse caso, centradas na luta contra a pirateria. A gente está falando de um conjunto de países que já há uma década ou 15 anos tentaram ou estão tentando construir uma arquitetura regional de centros divididos em todos esses países, que se chama arquitetura DMD, que o objetivo principal dela é sempre que eles sejam plenamente capazes operacionais para controlar a luta contra a pirataria e erradicar esse problema, que eles são os primeiros prejudicados, logicamente, porque os barcos pesqueiros sofrem, os cidadãos sofrem e nós também sofremos, no caso da Espanha, porque os nossos pesqueiros que operam ali estão em risco, ou porque as rotas marítimas estão em perigo, ou porque os nossos tráfegos energéticos com a Nigéria são muito intensos, essas trocas. Então, a gente capacita esses países para que os seus centros de controle funcionem, estejam dotados, e aqui
A União Europeia tem um papel muito importante que dota de infraestrutura, recursos econômicos esses países, mas também tem um papel da diplomacia de defesa dessa missão que foi aumentando e agora já cobre todo o âmbito, ou seja, durante todo o ano a gente há uma rotatividade, cada 4 meses é um navio diferente e um navio da Marinha se dedica a essas atividades da diplomacia de defesa, que são protocolares, mas que também eu devo dizer que na Espanha a gente tem muito orgulho disso. Porque eu posso falar aqui para vocês, como espanhol, que a gente é muito bem recebido em todos os portos. Nós somos muito bem recebidos. Tem gente que não pode falar isso. Nós somos muito bem recebidos pelas autoridades militares, sobretudo, desses países que vêm com muito bons olhos. Que, por exemplo, nesse caso, que o nosso navio Serviola esteja lá, que a gente tenha relações humanas que são importantes, é o primeiro passo para a gente se dar bem e depois fazer ações concretas operacionais de treinamento da marinha desses países. Vocês sabem, eu mencionei que cada navio espanhol embarca um componente de uma equipe da infantaria da Marinha, que são aqueles que se encarregam dessa formação. Existem simulados também. Por exemplo, aquilo que está ali é um esquife pirata. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente faz esse tipo de informação in situ, simulando, inclusive, às vezes, que seja uma equipe de segurança do país ribeirinho ali, aborda o suposto navio pirata, porque definitivamente são eles que têm que controlar as suas águas, que têm que aprender a agir em caso de suspeita ou ato de pirataria flagrante. Então, a outra pergunta, eu acho que eu estendi um pouco na primeira, porque o conflito da Ucrânia, ele já escapa do âmbito da diplomacia de defesa. Em condições de paz, logicamente, em condições normais, a diplomacia de defesa age 100%. Nós procuramos estabelecer relações de confiança com todos os países. Para quê? Para tentar se aproximar, todos nós, bilateralmente, inclusive também a nível multilateral. Até pouco tempo existia um Conselho OTAN-Rússia, mas continua existindo, na verdade. Mas, logicamente, ele não se reúne. O Conselho OTAN-Rússia foi criado agora no ano que eu não lembro, acho que nos anos 90, o princípio dos anos 2000. E em 2014, logicamente, o Conselho OTAN-Rússia deixou de se reunir e, atualmente, as relações não estão suspensas, porque sempre os embaixadores não saíram de lá, mas esse Conselho OTAN-Rússia não está se reunindo. Mas a gente poderia estabelecer um paralelismo com o caso da Espanha, ou seja, a diplomacia de defesa, nesses momentos, não tem elementos para contribuir para essa melhora que a Espanha faz, como não poderia ser diferente, a contribui com as decisões que a OTAN adota. Nós somos a OTAN. Os 30 países que formam a OTAN somos nós. E coletivamente, para garantir a nossa segurança coletiva, dos 29 países da OTAN, mais o 30º, que é a Espanha, a gente tem que garantir a nossa segurança coletiva. Mas eu estou falando de política de defesa, já não é o meu âmbito, mas eu não queria deixar a pergunta sem resposta. A OTAN toma as decisões e a Espanha, como um aliado confiável e sólido que é, pode contribuir com essas decisões que, em última instância, o objetivo delas é evitar esse tipo de situações As respostas e haver contestado todas as perguntas que foram formuladas. E nós encerramos, então, essa jornada, mas não poderíamos deixar de fazê-lo sem agradecer, em nome do comandante da Escola Superior de Guerra,
o general de divisão Adilson Carlos Catibe, apresentando os agradecimentos ao ilustre conferencista que nos brindou com esta conferência de hoje e tornamos esse gesto concreto por meio de um certificado que chegará às suas mãos e que, ora, está aqui projetado. Muito obrigado, professor. As suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Eu somente gostaria de enfatizar como a diplomacia de defesa não se trata de nada residual na Espanha, na verdade, todo o contrário, todo o contrário, é um pilar da nossa ação exterior, é um pilar, é uma parte fundamental do trabalho das nossas Forças Armadas e do Ministério da Defesa, que dedicamos grande esforço por parte de todos, pensando diretamente na segurança e no bem-estar dos nossos cidadãos, como pensando também em contribuir ao conjunto dessa e de volta de política internacional. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a esse curso. Essa experiência estou muito grato para transmitir o que eu sei e responder também as interessantíssimas perguntas que vocês me formularam. Eu vou levar realmente uma grata lembrança dessa jornada com vocês. Muito obrigada novamente, estou à sua disposição. Obrigado, professor. Lembramos a todos os presentes que amanhã, no mesmo horário, prosseguiremos com a conferência de número 9, a diplomacia de defesa no contexto brasileiro, que será proferida pelo excelentíssimo senhor Conde-Almirante Guilherme Matos de Abreu, que é o diretor do nosso Centro de Estudos Estratégicos desta Escola Superior de Guerra, para o qual o uniforme para seguir-se-á da cerimônia de encerramento, o uniforme para pessoal da Marinha é o 5.5, branco, do Exército, camisa bege, 8º Delta 1, e da Força Aérea, o azul 7º C, civis, paletó e gravata. Muito obrigado a todos pela audiência e assim encerramos as atividades deste auditório físico virtual.